Fala galera íntegra, tudo bem? Tudo ótimo. Nesse vídeo eu peguei alguma coisa desses grupos de WhatsApp que a gente participa. Então eu saquei dali uma coisa curiosa que aconteceu nessas 2 últimas semanas. Eu pude observar e ver como a questão do WhatsApp tem que ser controlada, porque ela pode trazer danos para a gente, e acho que esses danos podem vir inclusive no campo profissional, quando você participa desses grupos de WhatsApp que são apenas de profissionais da mesma área sua. No meu caso, eu participo de uns 5 a 6 grupos só de auditores, gerenciadores de riscos, compliance officers, e em um desses grupos aconteceu o fato que eu vou comentar nesse vídeo e que eu julguei importante compartilhar com vocês. Antes de mais nada, cliquem aqui embaixo, se inscrevam no canal, toquem no sininho, que vai ser importante quando vocês receberem a notificação de que tem novo vídeo lá, tá bom? Deixa de pronto seu joinha, que é o que a gente sempre quer, para a gente poder sempre melhorar o nosso canal, e logo depois da vinheta eu continuo. Essa semana, na verdade nas últimas 2 semanas, eu acompanhei um comentário de uma pessoa que participa de um dos grupos que eu faço parte. Eu trouxe essa questão aí para discussão, para vocês perceberem o que muitos desses grupos estão servindo como fonte de consulta, o que é muito natural e original, muito bem-vindo, mas não somente uma fonte de consulta para que você possa buscar conhecimento numa determinada fonte, ou para que você tenha uma nova ideia, mas o que eu percebi é que está havendo a consulta para efetivar determinado procedimento. No caso em comento, eu trago aqui para vocês um comentário de uma pessoa do grupo, na qual ela pede ajuda, e logo depois ela retoma esse assunto uma semana depois, e aí traz aqui. Então, por exemplo, no dia 14, agora, o tema do post dessa pessoa é apuração de assédio, Então vamos lá. Pessoal, gostaria de ajuda de alguém no privado que pudesse me dar algumas orientações de como conduzir uma investigação de assédio moral. Ou seja, ela quer orientações de como conduzir uma investigação de assédio moral que é extremamente crítica numa empresa, Então a gente não sabe como é que está o outro lado lá, como é que está a empresa dela, se ela tem algum tipo de consultoria ou se a pessoa mesmo tem experiência para isso. Aí eu chamei a pessoa no privado, e me coloquei à disposição. Afinal de contas, eu tenho aí alguns anos de experiência e não são poucos dias. Não recebi qualquer resposta, E vi que lá no grupo algumas pessoas me chamam no privado, ou seja, eu me coloquei à disposição e não houve nenhum tipo de consulta. Por quê? Eu peço eu não comento no grupo e já chamo logo no privado, que é para eu compartilhar a informação de maneira estruturada, Porque a gente quer informação de maneira estruturada. Aí no dia 20/3, ou seja, 5, 6 dias depois, a mesma pessoa retomou, Pessoal, gostaria da opinião de vocês sobre uma questão prática, ou seja, ela já partiu para a prática. Preciso apurar uma denúncia sobre assédio moral, onde o denunciante é anônimo e ele citou 2 pessoas como vítimas de assédio supervisor. Ou seja, ela está dando detalhes do fato ocorrido, jogando num grupo de mais de 150 pessoas, na esperança de que alguém ajude ela. Legal. E aí ela continua. Na prática, vocês fariam entrevistas com as pessoas citadas como vítimas? Ou seja, ela já veio com uma pergunta incisiva. Na prática. Só que a apuração de uma denúncia é um fato extremamente complexo, ainda mais quando envolve uma questão subjetiva como é o assédio moral, Então assim, tudo bem, ela pode estar assuntando, mas olhe depois. Ela continua. Na prática, bom, já falei isso. Bom, aí eu entrei e falei, eu me lembrei que já havia lido essa mensagem nesse contexto, enviada por essa mesma pessoa. Aí eu perguntei a ela, este outro caso, você lembra que eu falei no início do vídeo, que ela já tinha comentado? Ou ainda o desdobramento daquele que nos consultou na semana passada? Ou seja, eu chamei a atenção para o que ela já tinha comentado na semana passada, e ficou meio perdido lá.
Aí ela responde: é o mesmo caso, já fizemos a pesquisa de clima no departamento, agora precisa iniciar as entrevistas. Esse é o cenário. Aí começaram as informações, as dicas, uma porção de informações diametralmente opostas, conceitos diametralmente opostos de como você atuaria no campo desse, jogando ao vento. Aí eu chamei a atenção de um fato para ela, e quando eu respondi a ela o seguinte: percebi essa questão toda, eu julgo importante que se precaveja, eu falando para essa pessoa, pois há várias correntes aqui no grupo e tal heterogeneia pode levar a uma apuração para um lado que não seria o melhor desfecho, né? Ou seja, uma apuração ruim do ponto de vista de descobrir não somente quem fez o assédio, mas clarear uma questão que não deveria ser muito clareada num momento de apuração que é muito crítico e muito sensível. Aí eu continuo: sugiro, como profissional experiente nesse assunto, que abandone a consultoria WhatsApp. Eu dei uma sugestão a ela: e busque aconselhamento com um profissional com o qual você possa conversar com calma. Que esse é o grande princípio, né? E aí a resposta dela: nós já consultamos um profissional, mas não concordamos com o posicionamento dele. Então, gente, o ponto que eu quero abordar aqui é exatamente esse. Como é que você funciona dentro do teu grupo de WhatsApp? Você simplesmente coloca lá as questões, o que eu acho muito natural. Por exemplo, eu participo de um grupo de contadores, porque eu sou contador, e são questões objetivas. Como eu preencho tal declaração, como eu faço esse adiantamento para futuro aumento de capital, como eu faço... São questões objetivas, que muitas vezes estão na legislação, basta você procurar. Mas num grupo de ajuda, né, às vezes fica mais fácil, o caminho das pedras. Às vezes as pessoas compartilham documentos: usa esse documento aqui, faz dessa forma, usa esse lançamento. No caso, eu julguei que é de extrema gravidade começar a assuntar sobre isso, né? E a minha sugestão foi que ela procurasse alguém para conversar de maneira completa. E nas muitas apurações que eu já fiz, inclusive algumas de assédio, eu pude perceber que existem diversas correntes numa mesma empresa. E dependendo dessa corrente, você não consegue fazer uma apuração de maneira concreta, de maneira absoluta. Porque tem correntes dentro da empresa que não acham que você tem que tomar depoimento, por exemplo, que você não tem que entrevistar, que você tem que fazer uma abordagem generalista para saber mais ou menos o que ela falou, a pesquisa de clima, né? E na verdade, amigos, existe uma pessoa que foi assediada e ela não quer saber o clima, ela quer saber que se o assediador vai ser punido, se vai ser descoberto. É isso. Então, como é uma questão muito sensível, eu trouxe esse vídeo para vocês, trouxe esse assunto, porque eu tenho certeza que vocês devem passar por isso também. Então, eu dou algumas recomendações para que vocês tomem cuidado na hora de dar opinião nos grupos do WhatsApp. E principalmente de aceitar opiniões. Tenham cuidado como vocês aceitam suas opiniões. O que eu faria, né? Primeiro, eu chegaria devagar no grupo. Entenderia quem são os principais atores daquele grupo. Porque sempre os grupos têm um destaque. Tem uma pessoa que é um destaque do grupo, é um eminente profissional. Ele quer compartilhar informações, né? Num dos grupos que eu participo, está lá o professor Marcos Assir, né? um professor da área de compliance, governança. Eu tenho 3 livros dele, uma pessoa super gente boa, sempre disposta a ensinar. Eu conheço, né, a capacidade do professor Marcos Assir de dar uma informação, de dar uma ajuda. Agora, será que você conhece os demais que estão no grupo? E esse é o primeiro, chega devagar. Segunda dica que eu dou é que, a partir do momento que você começar a ver o teor das mensagens, você vai começar a saber que tipo de informação você pode perguntar ali. Informações muito profundas, muito já complexas, pode ser que num grupo você já não entenda que tem pessoas ali que possam te responder. Então você vai assuntando, vai colocando questões mais fáceis. Aí você já vai identificando quem daquelas pessoas do grupo consegue te responder, quem é aquela que te chamou no privado para te dar uma resposta mais completa.
quem é aquela pessoa mais atenciosa na hora de responder. E aí você vai começando a construir o teu entendimento do grupo. O terceiro ponto, converse em privado com as pessoas que você já identificou que poderão te ajudar. Tá? Dúvidas mais complexas normalmente têm desdobramentos. E esses desdobramentos, eles precisam de resolução consciente, completa, do início ao fim. Porque senão você fica com uma ideia errada e pode ser que use aquele conhecimento passado por uma pessoa erroneamente, depois você vai culpar aquela pessoa que te deu uma informação não tão bem construída. Então essas dicas ficam e elas são válidas principalmente para os grupos profissionais. Tá bom, gente? Acho importante que sempre que vocês interagirem com esses grupos, vocês se sintam seguros de interagir, se sintam seguros com quem estão falando e façam uma avaliação de como é o conhecimento, a capacidade técnica daquele grupo. Eu participo de um grupo que ele compartilha muita informação boa, muitos documentos, documentos que te ajudam no dia a dia, modelos, templates, né? Planilhas, formas de controlar. Isso é uma informação já mais objetiva. Agora, quando você precisa de informações mais subjetivas, que demandam uma análise mais detalhada da pessoa que está te dando a informação, tenham cuidado, sejam conservadores e aproveitem o melhor que os grupos podem te oferecer, porque eles têm muita coisa boa para te oferecer profissionalmente. E quem dirá, dali não sai um amigo seu, um profissional que você às vezes está no teu bairro, está no próprio área onde você trabalha e você não conhecia, e daqui a pouco você já marca um almoço, marca um café e começa a fazer aquele contato, aquela network pessoal, que é muito legal para a nossa profissão. Tá? Então são essas dicas que eu deixo no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem novamente comentários para a gente melhorar a qualidade do canal. Deixem o seu joinha aí, deixem o seu like, que é uma forma da gente melhorar o conteúdo, tá bom? Não deixem de se inscrever aqui. Importante que a gente aumente aí a quantidade de pessoas falando de compliance, falando de auditoria interna, falando de ética, falando de prevenção à fraude. E é isso tudo que eu tenho a pedir para vocês, tá bom? Um grande abraço, continuemos íntegros.